Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. Em todas as esferas de nossas vidas, não entendemos aquilo que não estudamos. Como médico, sei muito bem o que é isso. Tenho que estar sempre em constante atualização em congressos, lendo artigos científicos e consensos das sociedades médicas que contêm diretrizes sobre o tratamento das diferentes doenças. Somente por meio dessa exaustiva preparação é que terei bagagem teórica suficiente para prestar o devido atendimento a meus pacientes. Mas ter conhecimento teórico não é suficiente, é preciso colocá-lo em prática. Mais uma vez, estendo a analogia à minha profissão. Posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se ele não for aplicado rotineiramente aos meus pacientes, minha cansativa dedicação durante os congressos e leituras terá sido em vão. Se investimos tanto de nosso tempo na capacitação secular, por que não mostrar a mesma dedicação ao estudo das Escrituras? Em minha experiência de vida, o principal obstáculo sempre foi a falta de tempo. Vivo uma rotina cada vez mais atribulada e tem sido muito difícil parar um tempo para estar a sós com Deus. Por isso, no início de 2018, estabeleci uma resolução pessoal, dessas que fazemos a cada virada de ano, a de meditar com mais afinco nas Escrituras. Assim, comecei a digitar meus estudos num documento de Word, determinado a seguir em cada leitura bíblica os passos da exegese, hermenêutica e leitura devocional propriamente dita, nessa ordem. Fazendo assim, eu pretendia primeiro compreender o texto bíblico para depois aplicá-lo à minha vida diária. Outra dificuldade inerente ao estudo bíblico é a falta de um guia para pessoas reais. Como cristão de longa data, tive contato com diversos devocionários, que sempre me pareceram básicos demais. Por curiosidade, em dados momentos, debrucei-me sobre uma literatura mais densa que se situou no outro extremo, pois era excessivamente técnica e especulativa. Meus esforços de 2018 resultaram num diário devocional sobre o livro de João. Em 2019 e parte de 2020, outro volume foi produzido, baseado nas narrativas sinóticas do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Agora, do meio ao final de 2020, pude debruçar-me sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Assim como os livros anteriores, acredito que o presente volume esteja no meio do caminho entre as opções básicas de devocionários e a literatura teológica. Como eu disse anteriormente, não sou pastor nem tenho formação em teologia. Este livro não é fruto de nenhuma tese nem representa uma nova perspectiva acerca de uma ou outra corrente teológica. Ele é apenas a compilação escrita dos tempos devocionais que eu, pessoa comum, tive a ler o livro de Atos dos Apóstolos, para que você, também uma pessoa comum, tenha nele um guia para colocar em prática o seu tempo devocional. Não há uma fórmula para que você tenha esse tempo. Esse livro é apenas uma sugestão de como fazê-lo. Para meditar em cada texto bíblico, reservei o período de uma semana. Texto a texto, faço uma breve exposição, seguida de um item que chamei de aplicação prática e outro denominado trazendo da mente para o coração. O ideal é que você leia tudo isso no domingo ou num dia que tiver mais tempo. A seguir, ao longo da semana, cada reflexão será permeada por sugestões de leitura menores em torno do mesmo tema, para que você tenha um assunto para meditação todos os dias, presentes no item Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Espero que este livro seja um instrumento útil para que o tempo devocional comece a fazer parte de sua agenda diária. Introdução. Panorama político e religioso em Atos dos Apóstolos. Desde o Império Babilônico, os judeus encontravam-se dispersos pelas diferentes localidades fora da Palestina, onde se organizaram em sinagogas devido à impossibilidade de estarem presentes no Templo de Jerusalém para adoração. Estas sinagogas seriam o embrião para o estabelecimento, nos tempos do Império Romano, das comunidades cristãs primitivas, que começaram pela conversão de judeus da dispersão e gradualmente absorveram os gentios, povos de origem não judaica, notadamente os de cultura grega. Alguns dos partidos político-religiosos da Palestina dos tempos de Jesus continuarão em ação nas perseguições que empreenderam a igreja nascente. Vamos recordar que partidos foram estes. Fariseus. Eram aqueles que se separavam do mundo para estudar as Escrituras e viver de modo compatível com a lei. Essa separação, entretanto, não era ascética ou monástica como os essênios, uma vez que os fariseus consideravam fundamental o ensino. Tanto isso era importante aos fariseus que eles estão relacionados ao surgimento e perpetuação das sinagogas. Embora zelosos pela lei escrita, a Torá, dada pelo Senhor a Moisés no deserto, os fariseus a equiparavam às leis orais que viriam compor o Talmud.
Além disso, os fariseus eram defensores da lei pela lei e ignoravam que ela deveria ser interpretada sob o prisma da misericórdia e balanceada por ela. Estes elementos motivaram os diferentes embates entre esses religiosos e Jesus Cristo, na medida em que, ao invés de aproximarem o povo de Deus, suas severas prescrições afastavam-no dele. Saduceus foram descritos pelo historiador Flávio Joséfo como o alto escalão social e econômico da sociedade judaica nos tempos de Jesus, estabelecidos como elite desde os tempos dos Macabeus. Tratavam-se de judeus helenizados, adaptados à cultura secular grega. Mantinham seu alto padrão de vida graças aos impostos que cobravam do povo judeu pela manutenção do templo. Compunham a maioria do sinédrio. Sabe-se pouco sobre suas crenças. É conhecido que não criam na ressurreição, em anjos ou espíritos, e que não consideravam a importância da lei oral. A este respeito, o mesmo historiador Flávio Joséfo, um fariseu, escreve: os fariseus transmitiram um legado de muitas observâncias por meio dos pais que não estão escritas na lei de Moisés, e por essa razão é que os saduceus as rejeitam e dizem que estimamos as observâncias obrigatórias que estão na palavra escrita, mas não devem considerar o que é derivado da tradição de nossos antepassados. Zelotes eram aqueles que manifestavam zelo extremo pela lei. Tinham uma concepção farisaica, porém exacerbadamente nacionalista na interpretação da Torá. Eles desprezavam o governo romano e sua rede de colaboradores e defendiam a luta armada para a libertação política do povo judeu. O apóstolo Paulo parece ter sido um zelote antes de sua conversão. Entre os zelotes havia uma facção ainda mais extremista, denominada sicários fanáticos. O Sinédrio e o Império Romano. O governo romano era executado entre os judeus por meio do Sinédrio, composto por membros da nobreza judaica e por religiosos, maioria de saduceus e uma pequena parte de fariseus, tendo como finalidade levar a cabo processos civis e penais do povo judeu com base na lei mosaica. Contava, assim, com certa autonomia à época do Império Romano, podendo julgar todas as situações e aplicar as penas correspondentes sem interferência romana, com exceção dos casos de condenação à morte. Noções básicas de escatologia. Escatologia, do grego eschatos mais logos, é a doutrina dos acontecimentos que caracterizarão o final dos tempos, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina sobre o futuro. A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros como Daniel e Apocalipse, mas permeia toda a mensagem da Bíblia, ecoando o desenvolvimento do chamado Reino de Deus. Apesar de este termo não ser claramente encontrado no Antigo Testamento, Deus é o supremo legislador do Pentateuco e rei de Israel e de toda a terra nos salmos e escritos proféticos. Contudo, por causa do pecado, o senhorio divino foi imperfeitamente efetuado em Israel, tornando necessária a manifestação de um ungido, Messias ou Cristo, o Filho do Homem, que estabeleceria este governo de Deus em definitivo. Jesus Cristo é este ungido que iniciou a implementação do reino de Deus. Quando interrogado sobre quando viria este reino, Jesus respondeu que isso não ocorreria de modo visível, terreno e político como se esperava. Antes, o reino de Deus era espiritual e interior, estando entre ou dentro daqueles que creem. O reino político de Jesus Cristo acontecerá apenas por ocasião de sua segunda vinda, parousia, quando ele surgirá rapidamente como um relâmpago de forma visível a todos. Antes de tudo isso, contudo, em sua primeira vinda, Jesus teve que sofrer muito e foi rejeitado pelos judeus. Dessa maneira, a implementação do reino de Deus precisa ser vista sob a perspectiva da tensão entre o já, elementos da escatologia que já foram cumpridos e que correspondem ao que chamamos de escatologia inaugurada, e o ainda não, elementos que ainda carecem de cabal cumprimento, perfazendo o que é denominado de escatologia futura. Essa tensão entre o já e o ainda não encontra precedente bíblico no uso do recurso da perspectiva profética, na qual eventos separados entre si por longos períodos de tempo, às vezes até mesmo por séculos, são colocados em paralelo numa mesma declaração pelos profetas. Contexto e características literárias de Atos dos Apóstolos. Embora o escritor de Atos dos Apóstolos não cite seu nome, o destinatário é Teófilo, o mesmo da narrativa de Lucas, o que nos permite inferir sua autoria para ambos os livros.
Irineu, um dos pais da Igreja, corrobora o fato em sua obra Contra as Heresias. Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo endossam a mesma informação. Lucas concluiu Atos enquanto Paulo aguardava ser julgado em Roma em seu primeiro encarceramento. O médico amado estava ao lado do apóstolo nesse momento e, por essa razão, o livro originalmente teria sido estruturado como uma súmula que lhe servisse de defesa. O volume foi escrito até o ano 62 d.C., uma vez que não alude aos acontecimentos posteriores aos 2 anos de prisão de Paulo em Roma, nem ao desfecho do julgamento que ele aguardava. Lucas emprega a primeira pessoa do plural de Atos 16:10 em diante, indicando que foi testemunha ocular dos acontecimentos posteriores à passagem bíblica. Os eventos anteriores a Atos 16:10, por sua vez, podem ter tido Filipe Evangelista como fonte de informações adicionais, além das que foram transmitidas pelo próprio Paulo. Tal difusão ocorreu quando Paulo e Lucas estiveram em Cesareia, perto da instância judaica do julgamento do apóstolo, bem como nos 2 anos até sua transferência, já preso, a Roma, período em que outros indivíduos da Palestina podem também ter contribuído para a estruturação dos escritos em foco. O relato lucano oferece um registro dos primeiros 30 anos da fé cristã, de 33 a 62 ou 63 d.C., e de seu caminho de Jerusalém a Roma, servindo como ligação entre as narrativas do Evangelho e as epístolas. O plano de sua redação gira em torno de Pedro e Paulo como figuras essenciais na disseminação do Evangelho, no estabelecimento das primeiras comunidades cristãs, na resistência às perseguições à Igreja e na solução do embate entre os costumes gentios e a tradição judaica. O personagem principal de Atos, entretanto, é o Espírito Santo, que assume a liderança e direciona sua Igreja conforme lhe convém, capacitando cada crente como embaixador do Evangelho, mesmo em meio a terras estranhas, a ameaças de divisões e às perseguições. Princípios da prática devocional. O norteador da espiritualidade cristã é a Bíblia, designada como a Palavra de Deus. Como cristãos, cremos que na Bíblia estão contidas nossas diretrizes fundamentais de fé e prática, na medida em que estão centradas na vida e obra de Jesus Cristo e apontam para Ele. Contudo, uma leitura irresponsável da Bíblia pode gerar sérios erros, colocando na boca de Deus palavras que Ele nunca disse. Para que isso não aconteça, é preciso ler um texto bíblico inicialmente respondendo a 2 perguntas. Primeira pergunta: o que o texto quis dizer ao público a que foi originalmente escrito? Responder a esta pergunta corresponde dar o passo da exegese. Para uma adequada exegese, você precisará considerar aspectos históricos, geográficos, culturais e literários do texto, da época em que ele foi escrito. Segunda pergunta: o que o texto quer dizer para a minha vida e para o mundo hoje? Responder a esta pergunta é obter a hermenêutica do texto. Mas atenção, você só pode fazer a hermenêutica de um texto bíblico depois que tiver feito sua exegese. Ao longo das reflexões que você lerá, as etapas da exegese e da hermenêutica já terão sido feitas. Isso facilitará a leitura da Bíblia em meio a uma rotina atribulada como a de nossos dias. A partir do momento em que compreendi determinado texto bíblico, é parte de minha devoção a Deus uma leitura menos técnica, destinada ao cultivo diário de um relacionamento com Ele, entendendo o texto lido como as palavras do próprio Deus para mim. Assim, enquanto a leitura técnica de um trecho bíblico esclarece seu significado às nossas mentes, a leitura devocional traz esse significado da mente para o coração. Mas cuidado, primeiro entenda o texto bíblico, etapas da exegese e hermenêutica, para somente depois proceder à sua leitura devocional. Se você fizer apenas a leitura devocional sem entender o conteúdo do texto, correrá o risco de apreender aquilo que você acha correto, sob a influência das emoções suscitadas pelo texto, pela cultura do seu tempo e até mesmo por seu momento de vida, e não o que Deus quer de fato ensinar-lhe. Associe a essa leitura devocional as práticas da oração, do jejum e da meditação cristã. Entenda que, ao contrário da meditação transcendental muito em voga nos dias atuais, as disciplinas e a meditação cristãs não induzem ao autoesvaziamento para uma suposta fusão cósmica, mas à anulação momentânea das prioridades carnais para que nos tornemos mais sensíveis aos princípios espirituais. Além disso, enquanto a meditação transcendental visa a alienação, as práticas espiritualistas cristãs pretendem capacitar você ao cumprimento da missão, lançando o renovado de volta ao mundo no qual vive.
É por isso que a meditação cristã é feita com a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra. Tais disciplinas espirituais exigirão constância, persistência e resignação de sua parte. Será necessário dizer não às distrações da rotina e à preguiça para que você possa cumpri-las. Como alguém bem disse, a vida devocional é uma jornada que começa como dever e, com o passar do tempo, torna-se um prazer. Prove dela dando o primeiro passo.